Bem, a nossa mensagem hoje, o tema dela é Vamos Falar em Línguas. E aí, esse título ele não tem um duplo sentido, ele tem um triplo sentido. O primeiro sentido é, vamos falar sobre o assunto. O segundo sentido é, a gente vai falar em línguas agora. E o terceiro é, vamos então agora falar em línguas. Então tem um triplo sentido. Michele disse que fica inventando esses títulos, mas é porque ele vem na mente. Então, imagine como um triplo sentido aí dessa mensagem. Eu quero, antes de tudo, reforçar o meu profundo respeito aos nossos irmãos pentecostais. Não sei se tem irmãos pentecostais aqui nos visitando. O meu profundo respeito aos nossos irmãos pentecostais. E que em nada nós apoiamos em nossa igreja desprezo ou visões que nos dividam em Cristo. Somos irmãos em Cristo. Ninguém é salvo porque fala ou porque não fala em línguas. Então vamos respeitar aquilo que é a diversidade do que Deus permite que aconteça nesse mundo. Nós não somos melhores ou superiores por termos uma crença diferente. Então eu quero deixar isso muito claro aqui. E diante de tudo que a gente vai apontar aqui, eu vou apresentar a nossa visão, o que eu entendo que é aquilo que a gente tem estudado, que eu tenho compreendido. Outro ponto que eu quero reforçar, irmãos, é que Deus me concedeu a graça de ter uma mente pensante, de ter capacidade de ler, de estudar, de pesquisar. Deus me deu o dom de ser um pesquisador, desde muito cedo. Quem me conhece aí até da época do Senai sabe disso. E tudo que eu apresento para vocês não é coisa da minha cabeça, gente, pelo amor de Deus. Tudo que eu apresento e trago aqui para a igreja passa por profundo estudo, por análise, por pensamento, por muita oração, certo? Então, não, agora a gente vai ter presbítero, o pastor veio com essa ideia na cabeça, ele viu em algum lugar e está copiando. Não, pelo amor de Deus. Agora a gente vai pensar dessa forma a respeito de línguas, ele inventou não, de forma alguma, irmãos. Tudo que eu tenho feito nesses 9 anos na Igreja Batista da Graça é feito com muito estudo, com muito esmero, com muito esforço. Eu não estou inventando nada novo, não estou criando uma coisa da minha cabeça. Eu estou me apoiando na lógica, no pensamento e naquilo que historicamente é pensado também por outros gigantes da teologia, por outros homens grandes pensadores a respeito da história da igreja e da teologia. Então, eu quero reforçar muito isso aqui para que ninguém fique achando que agora eu estou lançando uma visão. Talvez você nunca viu o que eu vou falar aqui, é porque talvez você nunca leu ou estudou o suficiente para descobrir que o que eu vou apresentar aqui existe, certo? Vamos pensar um terceiro ponto agora, para levar em consideração. O livro de Atos é um livro narrativo. O objetivo do gênero narrativo nas Escrituras não é lançar doutrina, gente. Não é lançar doutrina. O gênero narrativo tem a intenção de narrar fatos. A partir da interpretação dos fatos, nós podemos obter doutrinas, levando em consideração a totalidade da revelação. Certo? Considere isso. O livro de Atos, ele não está aqui para me fazer copiar o que aconteceu nele, mas ele está para me fazer compreender o que ocorreu na plantação da igreja de Cristo nessa era. E a partir da compreensão do que aconteceu na plantação da igreja de Cristo nessa era, nós também conseguimos obter doutrina. Então todo o livro da Bíblia ele é doutrinário, viu, gente? Mas ele precisa ser interpretado dentro da perspectiva do gênero no qual ele foi escrito, para que a gente não venha a cometer determinados erros de interpretação, ok? Então, para isso, nós vamos agora fazer uma viagem rápida no livro de Atos, para nós vermos o falar em línguas, conforme descrito no livro de Atos, e criar para a gente uma base de pensamento para nos conduzir de volta à Epístola de Coríntios, ok? Então, vamos lá para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Quando nós chegamos em Atos, capítulo 1, nós então percebemos em Atos 1, do verso 6 ao verso 8, uma promessa dada por Deus, através de Cristo Jesus, dada por Jesus, para o que iria acontecer em Pentecostes.
Os discípulos então questionam Jesus: é agora que o reino vai vir, é agora que o Senhor vai sentar num trono, é agora que Israel vai dominar sobre todas as nações, é agora que tudo isso vai acontecer, é agora. Jesus então responde para eles em Atos capítulo 1, versos 6 a 8, dizendo: então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ou seja, não compete a gente ficar tentando encontrar a data que Jesus vai voltar, como é que vai acontecer, os detalhes mais, essas nuances. Não cabe compreender isso. Mas cabe o quê? Verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Poder para quê? Ele vai dizer: e serão minhas testemunhas, meus mártires, serão aqueles que proclamarão a palavra com suas vozes, mas a palavra com suas vidas. E ele então diz que esse povo, ao receber poder, se tornaria testemunhas de Jesus em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que isso significa? Jerusalém é o centro da descida do Espírito Santo. Judéia e Samaria é uma região um pouco maior, Jerusalém está contida nela, mas já é uma região um pouco maior. É como se fosse Campina Grande, Jerusalém, e agora esse eixo Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte fosse lá Judéia e Samaria. Até os confins da terra, ou seja, até que toda a terra seja alcançada. Jesus então disse que o Espírito Santo desceria sobre a igreja para tornar a igreja poderosa para testemunhar o Evangelho desde Jerusalém como centro até os confins da terra, espalhando o Evangelho por todos os lugares. Ok? É então em Atos capítulo 2 que ocorre de fato o cumprimento dessa promessa de descida do Espírito Santo, que isso inaugura aquilo que a gente conhece como a era da igreja, ou aquilo que no ponto de vista da escatologia se conhece como o fim dos tempos. É o último capítulo da história divina antes do fim. É a história da igreja. É a era da igreja. Tivemos a era de Israel, agora é a era da igreja. Então nós temos agora, na era da igreja, a inauguração em Atos capítulo 2. Verso 1 diz o seguinte: ao cumprir-se, capítulo 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Aparentemente, e aparecem distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Não é começaram a falar em línguas, começaram a falar em outras línguas. Isso já nos dá a compreensão de que existe a língua, a minha língua, e existem outras línguas. Então eles começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, ou seja, segundo a operação e a coordenação do Espírito Santo, conforme a vontade de Deus de realizar a sua obra, concedendo a um de um jeito, a outro de outro, a outro de outro, e dessa forma então o Espírito realizava essa obra maravilhosa. Ele diz no verso 5, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um, ou seja, a multidão, os ouvia falar na sua própria língua. Então a multidão passava a ouvir os apóstolos falando em línguas, nas quais a multidão conseguia ouvir, em sua diversidade de idiomas. Verso 7, estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus, ou seja, vejam, não são estes de
origem específica da nossa geografia, não são eles galileus, ou seja, de uma região que fala uma língua específica, não são eles galileus, todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna. E aí o verso 9 vai descrever quais nacionalidades com suas respectivas línguas estavam representadas naquela multidão, que eram 5.000 homens. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Por que eles zombavam, dizendo que estão bêbados? Porque eles estavam querendo zombar. Eles não acreditavam no que estava acontecendo. Mas grande parte da multidão ouvia aqueles homens falar em línguas maternas, falar a respeito das grandezas de Deus e revelar coisas a respeito de Deus para aquela multidão que estava lá, representando 16 nacionalidades. Se você for contar aqui, isso é contar depois. Representando 16 nacionalidades. Ok? Vamos então agora para Atos capítulo 8. Para você entender o seguinte. Antes de a gente chegar em Atos 8, é necessário você entender que o livro de Atos, ele tem como objetivo revelar a progressão da obra de Deus e da formação da igreja, cujo testemunho começa em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, basicamente, o livro de Atos, ele se divide em 3 grandes partes. A parte referente a Jerusalém, a parte referente a Judéia e Samaria, e a parte referente aos confins da terra, terminando em Paulo lá, no final do livro de Atos. O que nós temos então é que na progressão do livro de Atos, nós temos a confirmação de que a obra de Deus de fato está acontecendo desde Jerusalém até os confins da terra. E nós vamos ver então isso acontecendo inteiro no livro de Atos, a narrativa desses fatos. Quando nós olhamos o fenômeno de batismo com o Espírito descendo sobre pessoas, nós identificamos apenas no livro de Atos inteiro 4 momentos em que isso acontece. O primeiro momento acontece em Atos capítulo 2, que é quando o Espírito Santo desce sobre aquela multidão. É necessário você entender que dentro de uma perspectiva da teologia bíblica, olhando a teologia a partir de uma perspectiva mais ampla, o que nós temos em Atos 2, isso é afirmado por muitos outros teólogos, e eu sigo a mesma linha de pensamento, é que Atos 2 é a reversão do que ocorreu em Babel. Ou seja, Babel, tem um bicho aí querendo atenção. Não deem atenção a ele, ó, dê atenção a mim. Eu sou mais bonito que ele. Quando você olha para Atos capítulo 2, você percebe que Pentecostes é a reversão do que ocorreu em Babel. O que é Babel? Babel é o homem orgulhoso do seu próprio feito, querendo reunir em torno de sua força e formar o reino dos homens para ostentar para Deus que eles podem ter um reino poderoso sem a presença de Deus. O que é Atos capítulo 2? O que é que ocorre em Babel? Para que Deus possa frustrar os planos da arrogância humana, Deus divide as nações. O que é que Deus usa para dividir as nações? Ele confunde as línguas deles. Ele cria línguas das mais diversas para confundi-los e separá-los, para quebrar o poder
que o reino dos homens acreditava ter. Agora, em Atos 2, Deus, quando lança o seu reino, ele reverte os efeitos disso por meio do poder do Espírito Santo. Então agora, os homens iriam conhecer Deus pelo poder de Deus, unindo pessoas de diferentes nacionalidades em um só reino. Um reino que se comunicaria as grandezas de Deus pelo poder do Espírito Santo. O que nós temos então no restante do livro de Atos é que mais 3 momentos ocorre essa descida do Espírito sobre pessoas. Apenas mais 3 momentos. Que 3 momentos são esses? Primeiro está em Atos 8, 14 a 17, quando ele diz assim, ó: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria, lembra? Jerusalém, Judeia e Samaria, que é uma região só, Judeia e Samaria. Quando os apóstolos ouviram que o povo de Samaria, a segunda região que Jesus havia profetizado que iria expandir o evangelho, tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Se você procurar uma evidência aqui de falar em línguas, nesse momento aqui, não tem nada escrito a esse respeito. Se você procurar, depois leia em casa isso aqui. Eles recebem, desce sobre eles o Espírito Santo, mas nós não vemos aqui nenhuma evidência de línguas aparecendo nesse texto aqui. Mas ocorre uma descida do Espírito Santo, testemunhada pelos apóstolos. Então, o que é que os apóstolos chegam a concluir? Espera aí, se lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ocorreu a descida do Espírito, que confirma o início do reino de Deus, não é só o povo de Jerusalém que vai receber, agora é o povo da Judeia e Samaria. Porque sobre o povo de Samaria, que era um povo desprezado pelos judeus, o Espírito Santo também desceu sobre eles. Então, os samaritanos serão recebidos no reino de Deus, da mesma forma que os judeus receberam o reino de Deus. Agora nós temos um outro momento em que isso acontece. Mais adiante, em Atos capítulo 10, do verso 34 ao 39, nós temos o terceiro momento em que o Espírito Santo desce sobre pessoas, ou sobre grupo de pessoas. É quando o Espírito Santo desce sobre os gentios, porque afinal de contas, Jerusalém, Judeia e Samaria já havia sido alcançada, mas os confins da terra precisavam ser alcançados. E os confins da terra representam os gentios. E agora, Deus faz descer o Espírito Santo sobre os gentios, para provar que o mesmo Espírito que os judeus receberam em Atos, o mesmo Espírito que os samaritanos receberam em Atos 8, é o mesmo Espírito que os gentios vão receber em Atos capítulo 10. Olha só o verso 34 a 39. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, como também começando na Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Deus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Pula lá para o verso 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, lembra de Atos 2, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Quando Pedro vai relatar isso ao retornar para Jerusalém, Pedro relata o seguinte, lá no capítulo 11, olha o verso 15 ao 18. Pedro diz, verso 15: quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio.
Por que que na Judéia você não tem um relato de que o Espírito Santo caiu e eles falaram em línguas? Não tem esse relato nessa descida do Espírito. Mas nessa aqui tem. Por que que é tão importante nessa aqui ter? Porque o próprio Pedro disse que aconteceu com eles, com os gentios, aconteceu exatamente o que aconteceu em Atos 2. E ele testemunhou, juntamente com outros homens, que o mesmo Espírito que recebeu os apóstolos e aquele povo em Atos 2, é o mesmo Espírito que está recebendo e inserindo em sua família os gentios, que somos nós. Verso 16, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha só que interessante. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ah, pastor, então se você batizar aqui, você está fazendo o batismo de João? Não, gente, pelo amor de Deus, o batismo que eu faço aqui é o batismo de Jesus, certo? Mas João, quando profetizava sobre a vinda de Cristo, João realizava o batismo de arrependimento para a espera do Messias que haveria de vir. Nós fazemos o batismo pelo Messias que veio, o batismo de Jesus. O que Pedro está dizendo aqui então é o quê? Realmente, de fato, Jesus disse que João batizaria, mas o Espírito Santo confirmaria. João batizaria com água, mas o Espírito Santo seria a prova de que nós pertencemos a Cristo Jesus. Esse é o ponto. Verso 17, pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também os gentios foi concedido o arrependimento para a vida. Eles ficaram impressionados com aquilo. Os confins da terra se aproximavam então na pregação do Evangelho. E agora nós temos o quarto momento em que esse fenômeno acontece. Só são 4 vezes que isso acontece em Atos. Em que momento isso acontece agora? Lá em Atos capítulo 19, do verso 1 ao verso 7, nós vemos um fenômeno interessante. No capítulo 19, diz o seguinte, verso 1, aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto pregando, já era uma região que não tinha tantos judeus, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, também uma região bem distante de Jerusalém. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então, que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Esses homens, eles acreditavam no Jesus que viria, porque eles haviam ouvido falar, por meio de João, que o Messias viria. Eles se arrependeram dos seus pecados e foram batizados na doutrina de João. Mas a doutrina de João preparava o caminho para o Cristo que viria, e o Cristo que viria prepararia o caminho para que o Espírito Santo viesse. Mas eles não sabiam nem que havia Espírito Santo. Paulo explicou no verso 4, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Aí agora Paulo disse, eu vou corrigir a compreensão de vocês. Vocês ainda estão vivendo no Antigo Testamento. Deixa agora eu mostrar para você que você pode viver no Novo Testamento. Deixa eu batizar você agora em nome de Jesus? Tá certo? Queremos ser batizados em nome de Jesus. Então, Paulo começa a batizá-los em nome de Jesus nas águas. Verso 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens que estavam nessa situação. De alguma forma, eles haviam perdido o bonde. A coisa já estava muito mais avançada, mas eles ainda estavam presos na doutrina de João. Paulo então chegou até eles e disse, olha, vocês precisam ser trazidos àquilo que está acontecendo por meio do Evangelho de Cristo no mundo. E quando eles então entendem o que está acontecendo,
Eles então recebem o batismo nas águas em nome de Jesus Cristo, e a evidência de que eles foram recebidos por Deus, quando então o Espírito Santo desce sobre eles, e uma evidência que traz ao apóstolo Paulo que de fato aquela é a descida do Espírito Santo sobre eles, é quando eles começam a falar em línguas, ok? O que é que nós temos aqui então, irmãos? Nós temos 4 momentos no livro de Atos que revelam o seguinte aspecto. Primeiro, Jerusalém recebe o Espírito Santo e seus cidadãos são confirmados no reino de Deus. Judéia e Samaria recebem o Espírito Santo e seus cidadãos são confirmados no reino de Deus. Os gentios recebem o Espírito Santo e seus cidadãos são confirmados no reino de Deus. Mas aqueles que eram de João, que talvez se perderam no tempo, e que ainda esperavam o Messias vir com todo o coração, também foram recebidos no reino de Deus, assim como todos os outros. Não resta mais ninguém. Não resta mais nenhum grupo. Todos agora precisam saber que Jesus veio e que o Espírito Santo está à disposição e que recebe a todos sem distinção, sem separação, e que salva a todos no arrependimento em Jesus Cristo. É isso que o livro de Atos revela para a gente, na progressão de sua revelação. Ele nos mostra isso de maneira muito clara. Por isso eu preciso ser muito cauteloso se eu quero tirar uma doutrina disso. E eu quero agora dizer que eu vou até alguém para batizar ela com o Espírito Santo, sabendo que o que o livro de Atos está narrando para mim é que o Espírito Santo já desceu em sua totalidade e já recebeu todos os tipos de pessoas que poderiam faltar para que o reino de Deus pudesse ser encarado como um reino que incluía a todos, independente de raça, independente de posição, independente de qualquer coisa. Todos são aptos ao reino de Deus quando se arrependem de seus pecados. Essa é a mensagem que a gente pode extrair aqui do livro de Atos, a partir da experiência narrada por Lucas. Uma das maiores preocupações, meus irmãos, quando a gente volta para Coríntios, então vamos voltar lá para o livro de 1 Coríntios, uma das maiores preocupações que nós temos visto então com o apóstolo Paulo, é de que os dons espirituais possuem um objetivo, o objetivo de edificar o povo de Deus, de produzir crescimento, de produzir neles, no seu coração, convicção de pecado, convicção da verdade, convicção do juízo divino, convicção para transformar as vidas deles. A preocupação de Paulo é que os dons precisam ser usados não para espetáculo, os dons precisam ser usados para a edificação da igreja de Cristo. Nós vemos que várias vezes Paulo está repetindo aqui, para uma igreja orgulhosa, para uma igreja arrogante, para uma igreja super espiritual, e de pessoas que queriam usar a espiritualidade como maneira de manobrar o emocional, ou de se colocar como superiores, como super espirituais no reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo, ele diz claramente: irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Logo na sequência desse texto, Paulo ele vai mostrar que eles precisavam ter cuidado para não copiar o padrão mundano e pagão de culto, a espiritualidade equivocada, mas eles deveriam, na convivência e no culto público, eles deveriam refletir o caráter do Deus triuno, em suas relações, em sua adoração como povo de Deus. A gente já viu isso aqui nas mensagens anteriores. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 11, Paulo diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme Ele quer. Deus dá segundo o seu propósito. É a mesma configuração que nós vimos no livro de Atos. É a mesma ideia que nós vimos no livro de Atos. Ele reforça que Deus é quem opera da forma como Ele deseja. E o comando é de Deus no meio do povo. E nós não escolhemos, do ponto de vista humano, o que queremos e o que fazemos. Deus nos guia e nos direciona para realizar o que Ele deseja no meio do povo de Deus. Quando a gente chega em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 27 ao verso 31, nós vemos o seguinte. Ele diz, 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos,
em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Têm todos o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Busque servir aos outros com o dom que Deus te deu. Mas eu vou mostrar para você um caminho muito mais seguro para você encontrar o serviço que Deus quer que você faça para a sua comunidade. É o caminho do amor. E então Paulo fala sobre o amor. Quando Paulo fala sobre o amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 8 a 10, ele mostra que existe na ação divina uma progressão dessa ação, onde Deus realiza o seu querer, da forma como Ele deseja, e o nosso Deus não é estático, Ele está realizando uma missão na igreja de Cristo. À medida que Deus vai executando essa missão, a gente precisa compreender então, no verso 8 a 10 ele diz o seguinte: o amor jamais acaba. A motivação básica da obra de Deus jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O que nós vemos aqui claramente é o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: Deus tem o seu mover no meio do povo, Deus realiza o seu propósito segundo o seu querer, mas esse propósito tem uma intenção, tem uma progressão. Haverá um momento em que as profecias serão desnecessárias, haverá um momento em que as línguas irão passar, haverá um momento em que o conhecimento também será inútil. O fato aqui é que nós temos um conhecimento parcial a respeito das coisas e da realidade. Todos nós temos, cada um tem um nível diferente de conhecimento a respeito das coisas de Deus e a respeito das coisas da vida. Mas nós estamos progredindo, nós estamos avançando. Então existe sim essa transformação na igreja de Cristo. Existe sim a igreja infantil, existe sim a igreja criança, existe sim a igreja imatura, mas também essa igreja precisa amadurecer, essa igreja precisa crescer, essa igreja precisa avançar. Tanto a igreja como comunidade individual, como a igreja como a grande igreja de Cristo espalhada por todo o mundo e por toda a história. Deus está realizando uma obra e é necessário nós entendermos que Deus está progredindo no avanço daquilo que Ele realiza. Verso 11, então, ele vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é de que essa progressão ela deve levar da imaturidade para a maturidade. E que Deus realiza operações para pessoas imaturas e para pessoas maduras. O grande fato é produzir no povo de Deus a experiência do corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo, a experiência do crescimento espiritual. Existe, no verso 10, um entendimento que basicamente se divide em duas escolas. Existe uma escola que diz que o verso 10, quando ele diz a respeito de quando vier o que é completo ou o que é perfeito, o que é imperfeito ou o que é incompleto será aniquilado. Essa escola compreende o quê? Que o incompleto são esses dons espirituais que são dons para o início da igreja. E quando vier o que é completo, esse completo é o cânon bíblico. É o fim da progressão daquilo que está revelado nas Escrituras. E quando for completado o que está revelado nas Escrituras, aquilo que fazia parte do processo de revelação cessará. Faz sentido isso? Faz sentido isso. Mas eu posso afirmar com veemência que é isso? Não posso afirmar com veemência que é isso. Uma outra escola diz que o que é perfeito
é o estado eterno para o qual toda a igreja está caminhando, o fim de todas as coisas, e o estado de perfeição plena em Cristo Jesus. E que até lá nós estamos em imperfeições, estamos em condição de amadurecimento, e Deus realiza sua obra conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. E por isso todos estamos caminhando, dependendo ou não dos dons espirituais, todos nós estamos caminhando para sermos mais maduros em Cristo, até o dia que alcançaremos plenamente a perfeição. E quando a perfeição chegar, o que é imperfeito vai cessar. Essa visão ela é tida como uma visão continuista, que acredita que os dons espirituais permanecem nos dias de hoje. A primeira visão que eu falei para vocês é a visão cessacionista, que é a visão que diz que os dons espirituais eles cessaram e que a gente só tem apenas as Escrituras à nossa disposição e que esses dons espirituais do início da igreja, eles não existem mais. A minha compreensão particular é que eu não tenho base bíblica suficiente para afirmar que o que está sendo dito aqui é o cânon bíblico. E eu não posso então afirmar com clareza que o que ele está dizendo, que o que é completo é a Bíblia. E que como a Bíblia foi completada, agora não há dons espirituais. Pastor, então você se classificaria como um continuista? Eu não me classificaria como um cessacionista. Talvez alguns ficaram assim, meu Deus, que coisa, vou sair dessa igreja agora, esse pastor é continuista. Acompanhe a sério que você vai entender. Eu não me classificaria como cessacionista. Por quê, irmãos? Porque eu não tenho base suficiente para afirmar o que a Bíblia não afirma. Eu não tenho como dizer que algo cessou, se a Bíblia não me dá fundamento suficiente para dizer que isso cessou. E quando isso iria cessar? O que acontece quando eu assumo essa posição é uma inferência. Uma inferência. Que é simplesmente uma opinião que eu assumi. Então eu não posso assumir uma opinião simplesmente porque eu me sinto mais confortável. Eu tenho que assumir aquilo que a Bíblia diz com clareza. Eu afirmo com clareza o que a Bíblia afirma com clareza. Aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, eu fico na penumbra dizendo, Deus tem misericórdia de nós. Então, a posição nossa é olhar para as Escrituras, são os crentes bereanos. Aqueles que viam o apóstolo Paulo pregando e olhavam para as Escrituras para confirmar se de fato o que ele estava dizendo era bíblico. Então, meus irmãos, e eu já vou adiantar vocês para deixar vocês descansados, porque eu vou também, mais algumas mensagens para frente, eu vou entrar de férias, aí vai demorar um pouquinho para eu dar continuidade, aí vai ficar todo mundo, ai meu Deus do céu, e agora? Vai dar problema no estômago de muita gente. Deixa eu adiantar para vocês a compreensão. Se nós somos bíblicos, e nós somos bereanos, nós então precisamos olhar para os fenômenos e confirmá-los com as Escrituras. Quando nós olhamos então para o texto bíblico, e eu não tenho base suficiente para dizer que o cânon bíblico é aquilo que levaria à cessação dos dons, eu não posso afirmar que os dons cessaram. Mas ao olhar determinadas manifestações que são colocadas como dons espirituais, e quando eu olho para as Escrituras, eu tento confirmar e não consigo ver. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, com todo respeito aos irmãos pentecostais, aquilo que é tido como dons espirituais e que a gente contempla nos dias de hoje, eu não consigo ver base bíblica suficiente para afirmar que aquilo é manifestação espiritual do dom de línguas. Entendeu a lógica? Ah, então no fim você é um cessacionista. Ah, você quer dizer o que você diga o que você quiser. Eu quero ser bíblico. Então, se eu quiser ser bíblico e eu olhar para as Escrituras e dizer que eu não vejo base para dizer que os dons cessaram, eu posso dizer. Mas eu também não posso olhar e dizer que aquilo que se manifesta ali é dom, se nas Escrituras eu não tenho base suficiente para dizer que aquilo ali é um dom de línguas. Porque eu preciso ficar com as Escrituras. Pastor, qual é a implicação disso? A implicação disso é que você pode chegar numa tribo indígena, que ninguém fala uma língua naquela tribo, e o missionário morrer de estudar e não conseguir aprender, e de repente o cara chega lá e começa a pregar no idioma daquela tribo. Se eu digo que os dons cessaram, então vá fazer um curso de inglês, para ver se você resolve o seu problema, vá fazer um curso de língua indígena, para você resolver. Não, os dons não cessaram, então Deus não dá mais capacidade de ninguém falar língua. Mas se eu compreendo que os dons não cessaram, então sim, meus irmãos, eu entendo que Deus pode dar sim a capacidade de pessoas falarem idiomas para alcançar pessoas, pois isso é o que eu vejo nas Escrituras.
a utilidade do dom de línguas. A utilidade de alcançar pessoas falando das maravilhas de Deus na língua materna daqueles que Deus quer alcançar. Ficou claro? Se eu afirmo que os dons cessaram, eu não posso afirmar aqui hoje que ninguém pode falar em línguas lá na tribo indígena, se Deus assim conceder, porque Deus está então limitado a essa afirmação minha. Eu não posso dizer isso. Não tenho base para dizer isso. Se a Bíblia tivesse dito, aí eu diria, não, vai estudar língua indígena para você ir lá, porque Deus não dá mais isso aí para ninguém. Ok? Então já adiantei. À medida que a gente for caminhando aqui, vocês vão vendo que isso vai ganhando clareza, certo? Vamos agora caminhar um pouquinho mais. Falei para vocês que a mensagem de hoje era bem técnica, né? Então tenham paciência comigo, igual diz Chaves. Quando Paulo diz, permanecem agora a fé, esperança e amor, ainda fortalece mais o meu pensamento de que, porque permanecem agora a fé, esperança e amor, mas quando chegar o que é perfeito, o amor será o único que restará. Porque hoje eu preciso de fé para crer num Deus que eu não vejo. Hoje eu preciso de esperança para esperar algo que eu ainda não recebi, que foi a eternidade. Mas no dia em que vier o que é perfeito, e eu alcançar a plenitude da minha condição perfeita em Cristo, não precisará mais de fé porque eu vou ver o meu Senhor na minha frente. Não precisará mais de esperança porque eu estarei completamente transformado. Por isso o que vai restar é apenas o amor por toda a eternidade. Porque Deus é amor. E eu serei como Ele. Eu serei amor também. Ok? Vamos avançar. Agora vamos lá para 1 Coríntios capítulo 14. A gente vai ver do verso 1 ao verso 12, espero que dê tempo da gente ver. Que Paulo então, ele diz o seguinte, no verso 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Principalmente o de profetizar. Principalmente o de profetizar. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Paulo está contextualizando a utilidade comunitária do dom. Ele não está desprezando as línguas. Ele está afirmando dentro do contexto que existe um dom de modo comunitário mais útil do que outro. Ele está mostrando então que do ponto de vista comunitário, as línguas são bem menos importantes do que a profecia. Apesar de que, em certa medida, o apóstolo Paulo vai afirmar que as línguas possuem uma função individual, momentânea, ou até mesmo evangelística. Mas ele fala sobre isso mais adiante. Não significa que ele está dizendo que a profecia seria um dom imune à manipulação pecaminosa. Mas ele está afirmando que muitas vezes a língua é usada como uma manifestação de orgulho, de vaidade e de ego, para se mostrar mais espiritual. Era o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Paulo estava dizendo, vocês estão pegando um dom que do ponto de vista comunitário não tem tanta importância e vocês estão tornando ele extremamente importante, gerando muito mais disputas e brigas do que propriamente edificação na igreja. Vocês estão bagunçando o culto, fazendo uso de um dom que comunitariamente não tem utilidade. Se não houver interpretação, ele não tem utilidade nenhuma. Então Paulo está dizendo, se vocês querem edificar a comunidade, não busque um dom de línguas, busque o dom de profecia, pois o dom de profecia vai de fato edificar a igreja de Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 29, o seguinte, 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros o julguem. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, Paulo fala no versículo 1, procurem a profecia muito mais do que a língua, do ponto de vista comunitário. Mas entenda, lá na frente ele vai dizer, mas a profecia precisa ser julgada. Porque não é simplesmente o cara dizer que está falando em nome de Deus, que ele está falando em nome de Deus. Então julgue o que está sendo dito. O verso 2, ele então diz o seguinte, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas. Aí isso dá um nó na cabeça da gente. Quem fala em línguas não fala para pessoas. Mas o que foi que eles fizeram lá em Atos 2? Falaram para pessoas. Então o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Isso é
o jogo da hermenêutica, irmãos. É você encontrar o sentido em que um texto não contrapõe a outro, mas que eles se harmonizem. Então vamos entender. O que fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então olha só, ele está dizendo que o que fala em línguas não fala para pessoas, mas no momento que ele fala em línguas, ele está falando para Deus. E em espírito, ele fala um mistério que ninguém sabe. Aí você diz, então eu vou falar muitos mistérios. Mais uma vez, qual é a utilidade de falar mistério se esse mistério não edificar a igreja? Falar mistérios não são falas misteriosas que não possuem nenhuma função. Quando a Bíblia usa mistério, quando Paulo usa a palavra mistério, depois estuda o que significa a palavra mistério para Paulo. A palavra mistério para Paulo significa coisas que Deus jamais revelou no Antigo Testamento, mas que agora passam a fazer sentido por causa de Jesus. Então a revelação de um mistério é a revelação de uma verdade que não era conhecida no Antigo Testamento. A igreja é um mistério, porque você não via a profecia sobre a igreja no Antigo Testamento. Então a igreja é um mistério revelado. Então Deus não é um Deus que fica revelando mistério, mistério. É mistério, irmão, é mistério, irmão, é mistério, irmão. Sim, mas para que tanto mistério se não edifica ninguém? É só para você ficar dizendo que você sabe coisas profundas? Que você sabe coisas... o nosso Deus é mistério, irmão. Não, tem que ser revelado, tem que ser dito, tem que ser explícito, tem que ser compreendido para gerar edificação. Então, o contexto de mistério é aquilo que expressa as grandezas de Deus. E que, se forem faladas, devem ser conhecidas dos homens. Olha só o que é que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Vamos lá. 15, versos 51 e 52. Olha o que é que ele diz. Eis que vou lhes revelar um mistério. Aí, mistério, irmão. Aí, ponto final, ele acabou, não falou não. Agora ficou no mistério. Não, eu vou revelar para vocês um mistério. Ou seja, uma coisa que no Antigo Testamento não era tão clara. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só, revelou o mistério, já não é mais mistério, agora a gente já sabe. Deixou de ser mistério. O que que Paulo então está falando aqui no verso 2? Paulo está dizendo o seguinte: se você fala pelo Espírito um idioma que ninguém conhece, você está falando algo que Deus sabe, pois foi Deus quem mandou aquela mensagem na língua desconhecida. Então, se você fala um mistério, só Deus entende o mistério, porque você não está falando de modo a outros compreenderem. Por isso você fala apenas para Deus, não está falando para as pessoas. Isso fica mais claro à medida que a gente anda, porque Paulo diz o seguinte: olha, se você for falar em línguas, que tem interpretação. Se não tiver interpretação, fique calado. Porque falar em línguas sem haver interpretação não tem utilidade nenhuma. Então, se alguém fala em línguas, mas ninguém interpreta, o som que ele emitiu é apenas um mistério, que não tem função nenhuma de ser revelado, a não ser Deus. E aí fica se perguntando, como é que Deus manda alguém dizer uma coisa que só ele sabe, nem a própria pessoa que está falando sabe, e ninguém vai saber, só para fazer barulho? Faz sentido isso, irmãos? Não faz sentido. É isso que Paulo vai dizer. Tem que gerar edificação. Se não gerar edificação, fique em silêncio. Fique calado. Porque o que Deus faz tem um objetivo, o que Deus faz tem um sentido para acontecer. Olha só o que é que ele vai dizer no capítulo 14, no verso 13 e 14. Olha só, capítulo 14, verso 13 e 14. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Falei lá um mistério. Ninguém conhece. Eu também não sei, mas eu falei. Só Deus sabe, porque Ele mandou eu falar. Mas ninguém sabe, ninguém interpreta. Qual a utilidade disso? Paulo está dizendo, não tem utilidade nenhuma. O meu espírito pode até estar em espírito de oração, mas não há nenhuma função da edificação, a não ser que haja interpretação. Ok? Vamos lá, vamos avançar. Verso 3. Mas o que profetiza,
fala para as pessoas. Aqui ele está falando sobre a utilidade do dom. Lembre-se, ele está dizendo que o dom de profecia é mais útil, comunitariamente falando, do que o dom de línguas. Então, o dom de profecia é aquele dom que ele está dizendo que quem fala, fala para as pessoas. 3 coisas acontecem quando alguém profetiza. Ela edifica, ela exorta e ela consola. É isso que ele está dizendo. Edificando, exortando e consolando. Nas próximas mensagens, irmãos, eu vou mostrar para vocês, biblicamente, o que é que eu entendo ser a melhor explicação para o termo profecia. Mais uma vez, é uma coisa da cabeça do pastor. Pelo amor de Deus, não é uma coisa da minha cabeça, certo? Existem pontos, quem quiser livros, eu indico o livro para você estudar, para você ler, não tem problema nenhum. A melhor explicação reside em 2 escolas. Uma escola afirma que a profecia é a mesma coisa da pregação. A escola cessacionista afirma que profecia e pregação é a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês é profecia. Então, profecia é o quê? Ler, explicar e aplicar a palavra. Isso é profecia. Ok. A outra linha entende que a profecia é, na realidade, falar algo da parte de Deus para alguém ou para a igreja. Obviamente, essa fala tem que ser bíblica. Não necessariamente citar o texto bíblico, mas ela deve ter fundamentação bíblica, pois ela precisa ser julgada. Então a profecia, meu irmão, às vezes quando eu chego para você e digo, meu irmão, para com isso, isso vai acabar arrebentando tua vida. Essa atitude sua vai te levar para um caminho ruim. Aí com menos espera, já aconteceu isso com você? De eu chegar para você dizer uma coisa e dizer, pastor é boca de praga. Já teve gente que disse isso para mim, o pastor é boca de praga. É porque eu estou vendo na sua vida uma situação que eu estou vendo que a Bíblia está dizendo que vai dar errado. Aí começa a dar errado, a culpa é minha? Não, eu profetizei. Ele profetizou para determinar. Não, gente, aí essa linha de profecia com fala que dá poder e a coisa acontece, isso aí é uma terceira linha que a gente nem vai cogitar aqui, porque é heresia pura. É a linha neopentecostal. É aquela de profetiza, irmão, para que aconteça. Não, isso aí é heresia. Certo? Isso aí é palavra tem poder, e vai, e fala, meu irmão, determina. Não, isso é heresia pura. Isso aí a gente não quero nem cogitar, estou cogitando as linhas que eu respeito. Certo? Então, do ponto de vista aqui, eu estou muito mais inclinado a entender profecia como essa linha que entende que você fala para alguém algo que Deus está te incomodando no espírito. E ao falar, aconselhar, indicar ao irmão, você está profetizando para ele, às vezes sem nem perceber que você está fazendo isso. Você pensa num versículo e manda para o irmão. Você manda uma mensagem para alguém, aquela mensagem toca profundamente. Você manda um louvor para alguém, aquele louvor toca profundamente a pessoa. Você de repente lembra da pessoa e vai orar por ela e diz assim, eu estava orando por você hoje. A pessoa diz, mas rapaz, eu estava precisando de ouvir isso. Por quê? Porque ao profetizar, o que é que acontece? Você edifica, exorta e consola. Edifica, exorta e consola. Ou seja, toda pregação tem profecia, mas nem toda profecia é pregação. Entendeu? Pastor, mas por que você pensa isso? Porque Paulo diz, lá em 1 Timóteo, que ele não permite que a mulher fale, nem exerça autoridade sobre o homem na igreja. 1 Coríntios, Paulo diz que a mulher profetize. Se profecia é pregação, então Paulo ele tem um problema mental, porque primeiro ele proíbe, depois ele permite. Tem alguma loucura nisso. Primeiro ele diz para a mulher que a mulher, se profecia é pregação, primeiro ele diz que a mulher tem que pregar, depois ele diz que a mulher não pode pregar. Então tem alguma coisa aí. A única solução para isso é entender que profecia não é pregação. Então, os nossos irmãos cessacionistas, eles caem numa armadilha que eles mesmos criam. E aí depois você tem que estar consagrando pastora na igreja. Não, mas não é pastora não. Ela só prega. Sim, mas o que é que um pastor faz? Não é autoridade? Então, ou seja, eu criei uma estrutura que depois eu vou ter problema com ela. Sabe por quê? Porque eu estou usando uma hermenêutica que eu estou cheio de pressupostos, ou seja, de compreensões anteriores, que lançam armadilhas sobre o texto.
Então, a única maneira de eu harmonizar de modo consciente, de modo coerente, é eu entender que a profecia na qual Paulo se refere aqui não é pregação, mas é falar da parte de Deus para alguém ou para a igreja. Beleza? Vamos avançar. Vocês vão ver que à medida que a gente for caminhando, isso vai ficar mais claro ainda, viu, gente? Eu estou lançando os fundamentos aqui, a gente vai caminhando, não tem como eu ensinar tudo isso aqui de uma vez só. Então eu separei a lógica em cada uma das mensagens. Então vamos avançar. Olha só o que é que ele vai dizer então no verso 4. Verso 4. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ele está tendo experiência com Deus. Mas comunitariamente aquilo não tem função nenhuma, a não ser que haja interpretação. Então ele está falando um mistério, está sentindo a presença de Deus, está se emocionando com aquilo ali, mas não tem função nenhuma a não ser para Deus, e Deus não precisa de nada que a gente venha oferecer para Ele. Então está havendo uma edificação emocional na vida daquela pessoa, mas não há utilidade nenhuma. Então, ore para que você possa interpretar o que está sendo dito, para que haja edificação. A profecia não. A profecia é uma fala direta no idioma de quem está ouvindo. Por isso ela edifica a igreja, ela edifica o irmão, ela edifica os outros. Ok? Profecia não tem nada a ver com profetada. Certo? Vou adivinhar agora o CPF de Wallace. Irmão Renato, a tua bênção está vindo. Deus me mandou dizer para você que aquela bênção está chegando. Sabe aquilo que ontem você chorou de noite? Pois é, meu. Aí pronto, se ele chorou ontem à noite, já colou. Já colou, ele já está esperando agora a bênção chegar. Aí a gente já começa a dizer, olha a tua bênção, eu não vou desistir, como é sem ela eu não vou sair daqui. Agora deixa aqui, agora o anjo vai sentar. Gente, não. Isso aí é a terceira linha que a gente não está nem considerando aqui. Profetada não tem nada a ver com adivinhação. Deus não está interessado em ficar adivinhando CPF de gente, ele já sabe. Ou, a não ser que você queira abrir a conta no nome do irmão, para ele dar o CPF para a igreja todinha. Né? Vou dar o CPF aqui de Túlio, para vocês abrirem uma conta no nome dele. Abra no Nubank. Agora vai ser difícil fazer o negócio de reconhecimento facial. Qual é a função disso? Qual é a utilidade disso? Aí o que é que isso gera? Isso gera uma igreja que se reúne todo domingo para quê? Eita, o profeta está passando, ele vai adivinhar uma coisa da minha vida, ele vai dizer para mim uma direção, ele vai estudar a Bíblia, meu irmão. Quer direção para a vida? Vai estudar a Bíblia. Quer lidar com tua ansiedade? Vai ler Mateus 6. Deus cuida das aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Vai ler a Bíblia, vai estudar. Faz o curso de aconselhamento bíblico. Tu vai ter um bocado de ferramenta para trabalhar teu coração e trabalhar o coração dos outros. Para profetizar doidada aí para todo mundo. Enche a tua mente de Bíblia. Tu vai ser um profeta do caramba, meu amigo, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar cada coisa. Lembra que Jesus disse? O Espírito Santo virá para vos fazer lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Então você vai lembrar disso, daquilo. Meu amigo, pense num profeta poderoso que estuda a Bíblia. Agora, adivinhador é outra coisa, não tem nada a ver com esse dom. Não tem nada a ver com esse dom. Então, Paulo no verso 4, ele deixa claro isso. No verso 5 ele diz, eu queria que vocês todos falassem línguas, ou seja, não é todo mundo que vai falar, ele já falou isso no capítulo anterior. Mas muito mais que vocês profetizem. Porque a profecia, do ponto de vista comunitário, é muito mais útil do que as línguas. O verso 6 então, o verso 6 ele vai dizer o seguinte, e agora irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio da revelação, do conhecimento, da profecia ou da doutrina? Qual proveito vai haver? Se eu chegar aqui falando línguas para vocês, falando aqui japonês, falando, Hiro está aí, eu acho que ele não vai entender não. Falando aqui em inglês, aí os irmãos que estudam inglês, alguns aqui também. Falando indiano, tem indiano aqui na igreja? Não, acho que não tem. A hora que você falava francês. Se eu chegar aqui falando outro idioma para você, não vai ter utilidade nenhuma.
A mesma coisa, se Mateus vier para cá falando Libras aqui, você, se não houver uma versão voz, você vai ficar, o que é isso que ele está dizendo? Não há utilidade. Então ele diz assim, olha o verso 7. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons, se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Samantha chegou para mim há umas 3 semanas e disse, papai, olha essa música que eu aprendi. Aí a Lúcia, ela pegou a música nas notas corretas, mas ela errou o tempo das notas. Eu fiquei tentando entender que música era. E ela fazia pom 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 papi pom 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 pom. Eu digo, que nada é isso que ela está tocando, mas ela estava acertando as notas porque ela estava lendo lá na partitura, né? E aí ela demorava, ajeitava o dedo, aí pam, aí depois pom, pim. Eu digo, oxê, que danada ela está tocando? Ah, muito lindo, minha filha. Muito... Agora você vai ter que acertar o tempo da música, né? Ó, vamos pro tempo. Aí eu fazendo assim para ela, vara o tempo. Agora você vai ter que acertar o tempo para poder a música fazer sentido. É o que Paulo está dizendo aqui. Se você pegar e sair emitindo sons, sem que esses sons tenham uma lógica, não haverá música, haverá barulho. Aí olha só, verso 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se prepara para a batalha? No Antigo Testamento, as trombetas, elas davam sinais. Lá no Sinai tinha uma que era do intervalo, né? Fazia pam, era o intervalo. Quando ela fazia pum, a gente até brincava, dizendo que o cabo morreu no botão lá. Eita, acabou o expediente. Quando terminava de tocar, já tinha o povo tudo indo embora, porque demorava, viu? Agora, se no meio do expediente tocasse, o povo, gente, é hora de sair, é hora de sair, não é hora de... Não, é porque o cara, ele tropeçou e caiu em cima do botão e ficou lá, caído, até alguém tirar ele. Ah, agora eu estou entendendo. Por quê? Porque foi feito um som que não faz sentido, não comunica nada. Comunicou errado. O som comunicou outra coisa. Aqui então, ele diz assim, ó. Assim também, o verso 8, pois se a trombeta der sonido incerto, quem se prepara para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Mas peraí, lá no início, Paulo tinha dito que você fala para Deus, agora Paulo está falando sobre a utilidade humana do som. Ele está reforçando a ideia de que, tudo bem, você está falando para Deus, mas para os seres humanos não faz função nenhuma. Ninguém está entendendo o que você está dizendo. Então vai gerar o que de edificação? Vai comunicar o que para a batalha? Vai fazer as pessoas entenderem que música? Não há sentido. Verso 10. Aí, gente, esse verso aqui é para matar a pau. Olha só. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas é sem sentido. Tem tantos idiomas no mundo, tem tantas línguas no mundo, tem tantas coisas no mundo, mas nenhuma delas é sem sentido. Não existe a língua. Eu, quando era mais novo, meus amigos, a gente tinha inventado uma língua diferente. A gente começou a inventar, eram uns sons que a gente emitia. É porque não estão mais aqui. Quem lembra de Hugo, Kleber e Diego? Acho que lembra desse pessoal. Pronto, a gente inventou uma língua, que era uma língua, a gente tinha inventado algumas palavras, que só a gente entendia o que o outro estava falando. Leseira de nerd, né? Na minha época, gente, nerd apanhava, viu? Hoje em dia, nerd não. Nerd, ele era o cara que, todo mundo é nerd. Todo mundo anda com roupa de herói. Na minha época, andar com roupa de herói, pode ter certeza que você ia apanhar na saída. Ou seja, tem tantas línguas no mundo, mas elas só fazem sentido se houver interpretação. Tem tantas línguas no mundo, mas elas só existem se comunicarem pessoas. Então não há sentido sons desconexos. Sem objetivo, não há sentido nisso. É isso que Paulo está dizendo. Verso 11. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir. Progredir. Lembra que ele falou lá atrás? Eu era menino, falava com menino, ouvia com menino. Agora eu cheguei a ser homem. Progrida. Seja edificado, cresça como igreja, acompanhe a evolução da obra de Deus. Vocês que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Ponto. Depois a gente continua na próxima semana esse texto. O que nós temos então, irmãos, é
a principal lição do apóstolo Paulo nesse texto é a seguinte: sigam o amor, mas quando a gente pôr em xeque o dom de línguas e o dom da profecia, busquem compreender que o bem comunitário é superior a todos os outros. E o dom da profecia, em comparação com as línguas, ela se sobressai, porque o objetivo maior da vida cristã em comunidade é progredir na edificação do povo. Não ficar brigando para quem é mais espiritual ou não. Eu já ouvi falar de uma igreja, não vou dizer o nome, se quiser saber eu posso dizer nos bastidores, que o cara chega, pega a pessoa e diz, já fala em língua, não fala não, aí leva a pessoa para uma sala, agora vá, sinta aqui, sinta na barriga, agora vai, tu vai falar, tu vai falar. Gente, onde eu vejo isso em Atos? Onde eu vejo isso nesse texto? O irmão vai sair lá destravado na língua dos anjos. Para qual é o objetivo na igreja? Aqui sentam os irmãos que falam em línguas. Ali para trás sentam os irmãos que não falam. Eles ainda não foram batizados com o Espírito Santo, eles são inferiores. Eles estão abaixo da espiritualidade, esses aqui não. Aquela irmã ali, meu irmão, aquilo ali é profecia em cima de profecia. É CPF, é isso, é aquilo. Rapaz, é coisa, viu? Agora aquele ali, meu irmão, é tanta língua, é tanta língua, é tanta língua. E aquele ali é um intérprete. Meu amigo, o cara é um intérprete do caramba. Tudo que se fala, o cara sai interpretando. Gente, qual o objetivo disso? Se não disputas por poder, por ego, por espiritualidade. Quantos pastores acabam usando isso para dizer que os cessacionistas são gelados? Não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Quantas vezes o cessacionista olha para o pessoal que está falando em língua e diz, é tudo criança, tudo fazendo barulho, não tem função nenhuma. O que é que Paulo está nos fazendo lembrar? Paulo deseja que a igreja tenha inteligência no uso dos dons e que apliquem todas as coisas que Deus dá para o benefício coletivo e não individual. Por isso, a melhor forma de medir a inteligência e espiritualidade de uma comunidade é quando essa aplica os dons para benefício do coletivo e para a progressão da igreja, para fazer a igreja progredir. Tudo que fazemos em contexto de povo de Deus deve ser para beneficiar a todos por meio das capacidades que Deus nos deu, e não de usar algo pensando apenas em si mesmo. E aí, meu irmão, para a gente fechar, eu te pergunto, o que você tem feito com os dons que Deus te deu? Eu estou falando dos dons mais fantásticos até os menos fantásticos. Aqui a gente sabe que a nossa igreja aqui não tem o costume de falar em línguas, né? Tem irmãos que chegaram de outras igrejas e foram compreendendo isso. A gente entende que não há essa função aqui, porque a gente estuda a palavra, a gente busca a palavra. É claro que isso pode conduzir a gente a uma frieza espiritual, é verdade, pode conduzir sim a uma frieza. A gente fica tão intelectual que a gente esquece que as emoções também precisam ser emocionadas. Tanto que eu digo para os irmãos, quando vocês estiverem cantando aqui, meus irmãos, canto com amor, viu? Para não ficar assim. Deus ouviu, a voz desceu, ligado à luz, ele prometeu. Aí você, meu Deus do céu, que alegria esse cara está com a salvação. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Que alegria. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. As emoções, elas devem ser cultivadas. A gente deve glorificar a Deus. Tem uns irmãos aqui que têm chegado, aí dá glória a Deus. Dê glória a Deus, não tem problema. Dê aleluia, levante sua mão, não tem problema nenhum. A gente está aqui, a gente se emociona, a gente ouve, isso não há problema nenhum. É errado eu olhar para alguém que está dando glória a Deus e dizer assim, só quer ser. Aí o cara que deu glória a Deus olha para o outro e diz, é frio. Isso é uma igreja fria. E o pessoal diz, isso é um cara amostrado. É bobagem. Deixa o cara se emocionar, deixa o cara chorar. Deixa o cara... Agora o que a gente pode fazer é bagunçar. O que a gente pode fazer é igual você tem... Isso há muitos anos atrás eu vi uma mensagem num local. Aí o cara dizia assim, pois é, meus irmãos, o diabo está tentando destruir sua vida. Aí o cara fez, ô glória! Espera aí, meu irmão, presta atenção no que está sendo dito. Aí eu estava até sentado na cadeira de trás, eu disse, meu Deus, o cara nem ouviu o que o cara estava dizendo. Espera aí, calma, também não é assim. Então é claro, onde é que nós, Igreja Batista da Graça, temos que caminhar? Em um equilíbrio. Onde achei esse equilíbrio? Na bagunça ou na frieza? Na Bíblia. Esse equilíbrio está na Bíblia. Vamos progredir para ser edificados. Vamos progredir para nos emocionar com Cristo.
Vamos progredir para que a gente possa, de fato, cumprir a obra que Deus nos entregou para fazer. Vamos respeitar as diferenças. E vamos viver, de fato, o dom que Deus te deu, meu irmão, use ele para a glória de Deus. O dom que Deus te deu, use ele para a glória de Deus.